Graça e paz, Igreja do Senhor. Hoje é o dia 25 de maio de 2020 e Deus tem uma palavra abençoada para nós nessa manhã. O texto de Romanos, capítulo 14, do verso 1 ao 10 e depois do 15 ao 19, diz assim: Deem uma calorosa acolhida a qualquer irmão que desejar unir-se a vocês, mesmo que a sua fé seja fraca. Não censurem porque ele tem ideias diferentes das suas a respeito daquilo que está certo ou errado. Por exemplo, não discutam com ele a respeito de comer carne ou não. Pode ser que vocês creiam que não há mal nisso, porém, outros têm a fé mais fraca. Pensam que está errado e não comerão carne alguma. Eles preferem comer só verduras a comer aquela espécie de carne. Aqueles que pensam que está certo comer esse tipo de carne não devem desprezar aqueles que não a comem. E se você faz parte daqueles que não comem, não acuse de erro aqueles que comem, porque Deus os aceitou. Eles são servos de Deus e não de vocês. Eles são responsáveis perante Deus e não perante vocês. Deixem que ele lhes diga se estão certos ou errados, e Deus mesmo é capaz de levá-los a agir como devem. Alguns pensam que se deve observar os feriados judaicos como os dias especiais para adorar a Deus. Já outros dizem que é um erro todo esse incômodo, visto que todos os dias pertencem igualmente a Deus. Em questões desse tipo, cada um deve decidir por si mesmo. Se você tem dias especiais para adorar ao Senhor e estão procurando honrá-lo, fazem uma boa coisa. Assim também, a pessoa que come carne, ela come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E a pessoa que não toca em tipos específicos de carne, também está desejosa em agradar ao Senhor e também dá graças a Deus. Não mandamos em nós mesmos para vivermos ou morrermos, como se nós mesmos pudéssemos escolher. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Cristo morreu e ressuscitou por esta razão, para que pudesse ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. Vocês não têm nenhum direito de julgar um irmão ou olhar com desprezo para ele. Lembre-se de que cada um comparecerá individualmente perante o tribunal de Deus. E agora, o versículo 15. Se algum irmão ficar incomodado por causa daquilo que você come, não estará procedendo com amor se continuar a comer. Não deixe que a sua comida faça perecer alguém por quem Cristo morreu. Não faça nada que motive censura contra você, mesmo sabendo que aquilo que você está fazendo está certo. Afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim justiça, paz, alegria que vem do Espírito Santo. Se vocês deixarem Cristo ser Senhor nessas coisas, Deus se agradará e vocês serão aprovados pelos homens. Dessa forma, temos como alvo a harmonia e a edificação de uns para com os outros. Olha que versículo-chave. Desta forma, tenhamos como alvo a harmonia e a edificação de uns para com os outros. Não desfaça a obra de Deus por causa da comida. Lembre-se, não é nada de errado em comer carne, mas está errado comê-la se isso fizer outra pessoa tropeçar. A coisa certa a fazer é deixar de comer carne ou de beber vinho ou de fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a pecar. Bom, meus irmãos, eu queria falar nessa manhã a respeito das diferenças que existem no corpo de Cristo, diferenças de pensamentos, de opiniões, de costumes, de às vezes um achar que determinada coisa está errada, enquanto que o outro acha que está certa. E aqui nós temos um exemplo clássico disso. Alguns irmãos estavam se entristecendo com os outros porque no ambiente judaico, alguns achavam que determinadas carnes não deveriam ser comidas porque eram carnes impuras. Já outros irmãos achavam que não tinha problema nenhum. Então criou-se um mal-estar, um problema de desavença, uma desarmonia no meio da igreja, porque alguns achavam que era certo, outros achavam que era errado, alguns guardavam algumas festas judaicas, outros não guardavam. E aí qual é o conselho que o apóstolo Paulo dá aqui para a igreja do Senhor? Ele diz assim, olha,
o que a gente faz deve levar em consideração a consciência do nosso irmão. Nós não devemos agir independente do outro, como se só a nossa opinião fosse importante. Porque se algo que eu estou fazendo, ainda que seja certo, está escandalizando meu irmão, então eu não posso continuar a fazê-lo. Porque com amor eu devo pensar também na edificação do corpo de Cristo como um todo. E no corpo de Cristo nós temos uma diversidade de pessoas. Pessoas com opiniões diferentes, pessoas com uma formação diferente, com uma cultura diferente, e todas essas diferenças devem ser respeitadas em amor, de maneira que sempre haja harmonia entre nós. Porque a minha opinião divergente, ela não pode me separar do meu irmão, porque aquilo que nos une é muito maior. Meus irmãos, o reino de Deus é muito maior do que as nossas opiniões. Aquilo pelo qual nós estamos lutando, aquilo pelo qual nós estamos vivendo, o reino de Cristo no qual nós fomos inseridos é muito maior do que as nossas diferenças, do que as nossas discordâncias, do que aquilo que às vezes vem para nos tentar separar. E em tempos de pandemia, como esse que nós estamos vivendo, nós observamos que, como é algo novo, cada um tem uma opinião. Alguns acham que a igreja deveria ser reaberta, o templo, né? Outros já acham que não é momento, que a gente deve ainda continuar mais um pouco em casa. Essa polêmica aí da cloroquina, né? Alguns acham que deve tomá-la, médicos inclusive apoiam que se deve tomá-la, já outros médicos, eles já dizem que não deve ser tomada, porque na medicina também existem correntes, né? Médicos que estudaram em universidades iguais e que têm pensamentos diferentes. E aí a gente tem essa polêmica, tomar cloroquina, não tomar cloroquina, ficar em casa, não ficar em casa, abrir a igreja, não abrir a igreja. No início, né, se falava que a máscara era para ser usada só pelos profissionais de saúde. Hoje em dia já se chegou ao consenso e observaram que a máscara ela é benéfica para todas as pessoas. Então a gente vive esse momento do novo, do diferente, do desconhecido. Mas o importante é que, seja qual for a nossa opinião a respeito de tudo isso que está acontecendo, que se a nossa opinião for diferente do nosso irmão, que isso não sirva de motivo para nos afastar. Porque o que deve permanecer, prevalecer entre a igreja do Senhor é o amor, é a harmonia, e nós devemos respeitar a limitação, a fraqueza do outro. De repente tem alguém que está tranquilo nessa situação de quarentena, conseguindo passar por todo esse processo aí de isolamento, sem maiores problemas. Já tem outros que ficam mais deprimidos, já tem outros que ficam com maior medo de tudo que está acontecendo. Então, aquela pessoa que está conseguindo atravessar isso tranquilo, não deve criticar aquela que está tendo dificuldade, achar que aquela pessoa é fraca. Não é assim que a gente deve fazer. Como diz aqui, não devemos julgar uns aos outros, porque Deus, ele é o Senhor de todos nós, e se uma pessoa cai ou se está de pé, para o seu Senhor cai ou está de pé. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Então, que Deus julgue quem está certo e quem está errado. Deixa que Deus ocupe o seu lugar, porque esse lugar é dele, de juiz, de julgar, de saber, de pesar na balança quem está certo, quem está errado. E qual é o nosso dever como servos de Deus? Amar os nossos irmãos, mesmo que eles venham errar, mesmo que eles venham pecar, mesmo que fale algo que não nos agrade. Aí entra o perdão, não é isso? A Bíblia fala, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu vou perdoar? Até 7? Não. Até 70 vezes 7, ou seja, é ilimitado. Ao longo da nossa caminhada cristã, sempre haverão diferenças, sempre haverão opiniões diferentes, sempre haverá, às vezes, algo que eu vou fazer que vai magoar o meu irmão, ou algo que ele vai fazer que vai me magoar, mas acima de tudo isso, deve prevalecer a harmonia, o amor, o reino grandioso de Cristo, que é eterno e que jamais terá fim. A pandemia vai passar, tudo vai passar. Esse mundo que a gente vive vai passar. A Bíblia diz que nós veremos novos céus e nova terra. Então não há por que a gente ficar brigando ou nos entristecendo, nos separando por causa de questões que a gente pensa diferente. Precisamos sim estar unidos em amor,
por essa causa maior que é o reino de Deus e junto caminharmos para a glória e honra do Senhor. Que Deus a todos abençoe. Eu espero que o Senhor possa ter falado ao seu coração e continue a acompanhar os nossos vídeos lá no nosso canal no YouTube. Se você jogar lá na pesquisa Cibaja ou no Facebook também, você vai encontrar lá os nossos cultos, as nossas devocionais e tenha certeza de que Deus vai falar ao seu coração. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.